O CDS Açores realizou o seu 8º Congresso no passado fim de semana na Ilha de São Jorge. Foi a primeira vez que uma reunião magna de um partido político nos Açores se realizou fora das ilhas de São Miguel, Terceira ou Faial. Se mais motivos não houvessem, só o facto de um partido político nos Açores descentralizar o seu Congresso para uma das chamadas ilhas mais pequenas e o impacto que tal decisão teve na vivência económica e social daquela ilha, bastaria para, em nosso entender, motivar uma cobertura informativa mais abrangente. Esperávamos, naturalmente, que a cobertura mediática do evento, por parte da RTP Açores, fosse feita em moldes semelhantes ao de outras forças partidárias, designadamente o PS e o PSD. Acontece, no entanto, que a RTP Açores não fez nem sequer a transmissão em direto dos momentos mais altos do Congresso, as sessões de abertura e de encerramento, censurou uma crítica ao seu papel e relegou a notícia sobre os discursos finais para quinto lugar do alinhamento do telejornal do passado 15 de maio, que começou pelo PSD, passou pelo PS, avançou para uma notícia autárquica do PS e para uma ação governativa do PS e só depois o CDS-PP. Está em causa uma decisão de quem manda na estação. Está em causa uma decisão de quem manda na estação, que, silenciando... Eu vou repetir para que possam ouvir melhor. Está em causa uma decisão de quem manda na estação que, silenciando a voz do CDS, pôs em causa a pluralidade democrática na região, pelo que é legítimo concluir pela perseguição, censura e discriminação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS é apologista acérrimo do desenvolvimento harmonioso. Os Açores são 9 ilhas. Um serviço público que é pago por todos os contribuintes açorianos tem que servir todos os açorianos. Não podemos aceitar que uma das justificações apresentadas por um canal de serviço público seja a desculpa esfarrapada, seja que a ilha escolhida para a realização do Congresso do CDS. É inaceitável e repudiável que uma estação de serviço público alegue também falta de meios técnicos e humanos para não ter assegurado a cobertura informativa em direto dos principais momentos do evento. Hoje, o Estado suporta um serviço público de televisão nos Açores que custa milhões, já para não falar nos milhões de euros pagos pelos açorianos através da taxa de audiovisual. Hoje, a RTP Açores serve interesses instalados, é mal gerida do ponto de vista técnico, humano e de infraestruturas. Hoje, existe um clima generalizado de medo e desmotivação nos funcionários desta estação de televisão. Hoje, 36 anos depois da sua instalação nos Açores, a RTP Açores continua sem possibilitar uma cobertura informativa de todas as ilhas. Hoje não se cumpre o serviço público de televisão nos Açores. Com a decisão editorial de não promover uma cobertura informativa equitativa de uma iniciativa do CDS, comparativamente a outras forças políticas, fica provado que a RTP Açores está controlada por outros interesses e serve quase só para pagar ordenados milionários aos seus cargos de chefia. Dirijo-me aos açorianos e perguntar-lhes se sabem quanto ganha o diretor do Centro Regional dos Açores da Rádio e Televisão. Diga, Sr. Bicudo, aos açorianos qual é o seu escandaloso ordenado. Diga aos açorianos, Sr. Bicudo, quais são as regalias e os ordenados que usufruem os profissionais
que ocupam cargos de chefia. Diga, Sr. Bicudo, aposto que se os açorianos soubessem, há muito se teriam manifestado revoltados e indignados com o mau serviço prestado pela RTP Açores e pela sua direção. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a RTP Açores é atualmente, sobretudo, um caso bicudo. O CDS em particular e a democracia açoriana em geral ficaram a saber no passado fim de semana que existe nos Açores, para além das candidaturas político-partidárias, mais um concorrente às eleições legislativas do dia 5 de junho. O partido RTP rompe todos os princípios. Estou a falar de uma lista pirata que se está bizarramente a tornar num caso esquizofrénico que põe em causa os mais elementares princípios da pluralidade democrática. A RTP Açores, que no seu início se instalou de forma tripolar, é cada vez mais um caso bipolar. A RTP Açores põe em causa a democracia açoriana porque, com a sua atitude e ação, esta empresa pública tenta influenciar os resultados eleitorais. Antes de terminar, um reconhecimento deve ser feito. Há bom e mau jornalismo. E o CDS reconhece o trabalho de bons profissionais que se veem limitados pelo diretor da RTP Açores no exercício de tão nobre função. Em síntese, com este diretor, a RTP Açores é perseguição. Com este diretor, a RTP Açores é discriminação. Com este diretor, a RTP Açores é censura. Por tudo isto, não está aqui em causa uma discussão esotérica sobre privatizar ou não privatizar. O que é preciso é desmontar, limpar e refundar a RTP Açores. Mas, para isso, primeiro é preciso dar uma vassourada na serviçal camarilha que a está a dirigir. Termino com uma garantia aos açorianos e aos bons profissionais da televisão. O CDS e eu próprio não descansaremos enquanto não tivermos nos Açores um serviço público independente, isento, plural, numa palavra, livre. Muito obrigado. Senhores deputados, está aberto o debate. Não é obrigatório. Eu estou só a dar tempo. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Artur Lima pela sua reeleição no Congresso que recentemente se realizou em São Jorge e, sobre a sua declaração política, dizer o seguinte: não a subscrevo na íntegra, mas comungo da preocupação que, relativamente ao serviço público e à qualidade do serviço público que tem sido realizado pela RTP Açores, nomeadamente com a direção do Dr. Pedro Bicudo. Muito obrigado. Continua aberto o debate. Senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Bom, esta declaração política do CDS é, de facto, assim, uma pedrada no charco, na realidade, porque era impossível ser mais contundente, direto e assertivo nas afirmações que fez. Independentemente de se subscrever ou não na totalidade as afirmações feitas, uma coisa é certa. Aquilo que caracteriza qualquer serviço público, independentemente de ser a RTP ou outro serviço qualquer,
é exatamente 3 palavrinhas, no caso 4, que o Sr. Deputado Artur Lima utilizou durante a sua intervenção, que é independência, isenção, pluralismo e liberdade. Sem isto, não há serviço público. Há outra coisa qualquer, mas não há serviço público. E a inexistência destas características absolutamente essenciais em qualquer serviço público, no caso, na RTP, é que dá razão àqueles que clamam pela sua privatização. É que dá razão àqueles que dizem não tem qualidade, e isto é verdade para a RTP, que compra qualquer outro serviço público. Não tem eficácia, não dá resposta, não é isento, é persecutório, não presta, então vamos privatizar, porque quando privatizarmos é que é bom. Ora, esta situação é absolutamente perversa, sobretudo para os cidadãos que têm direito, como qualquer país civilizado, a uma televisão e rádio pública, não privada, mas pública. Eu acho que esta declaração também trouxe a lume uma questão que, na realidade, penso que nenhum de nós ainda viu respondida. Eu pergunto, se em vez de ser o CDS, e como é público e reconhecido, eu não tenho que estar a defender a situação e o congresso realizado pelo CDS na Ilha de São Jorge. Mas a minha pergunta é muito clara. Se em vez de ser o CDS a realizar o seu congresso na Ilha de São Jorge, fosse o Partido Socialista ou fosse o PSD, tinha ou não tinha a RTP Açores meios técnicos e humanos para se deslocar à ilha e acompanhar, ou em direto e em diferido, ou um bocadinho de manhã, à tarde e à noite, para dar aos açorianos e açorianas conta do que estava a passar. Podem me chamar preconceituosa, mas eu responderei a esta pergunta assim. Teria, sim senhor. E este é que é o problema. Este é que é verdadeiramente o problema. É haver 2 pesos e 2 medidas à luz do mesmo tipo de justificação, que é a falta de recursos técnicos e humanos inegáveis, e os profissionais da RTP Açores sabem bem o quanto lhe sai de cima do corpo esta escassez de recursos humanos e técnicos, mas que, umas vezes e para uns, se multiplicam como o milagre das rosas e para outros se desmultiplica como o milagre dos cravos. Ficaria aqui bem. E, portanto, Sr. Deputado Artur Lima, a sua intervenção pôs o dedo na ferida. Queiramos ou não queiramos, há um problema com o serviço público da RTP na nossa região. Não compete ao Bloco de Esquerda a sacar responsabilidades nem culpas, mas todos os açorianos e açorianas constatam, quando sabem que em muitas das suas ilhas nada daquilo que lá se passa chega aos outros açorianos, porque pura e simplesmente o serviço público não existe naquela ilha, nomeadamente nas Flores, por exemplo, e no Corvo. E noutras, onde ou existe ou não existe, tem dias. É de acordo com os interesses do momento. É isto que está errado, é isto que é profundamente criticável e compete-nos a todos nós e a esta Casa também dar um contributo para a alteração desta situação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário Regional da Presidência, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Muito brevemente, só para trazer a este debate 2 ou 3 notas que me parecem importantes sobre a matéria levantada pelo Sr. Deputado Artur Lima. Em primeiro lugar, uma constatação. Havia de chegar o dia, eu tinha essa esperança, em que esta Casa, os deputados de alguns partidos da oposição nesta Casa, haviam de dar razão ao Governo e algumas das declarações que fizemos aqui há algum tempo atrás, sobre um pronunciamento sobre a qualidade e a forma como se fazia jornalismo nos Açores e, nomeadamente, ao nível do serviço público e as razões de queixa que apresentamos nessa altura. Eu relembro que, nessa altura, nós queixámos publicamente, aqui nesta Casa, de algum tratamento jornalístico que tínhamos sido vítimas e houve uma indignação generalizada das bancadas da oposição, com uma exceção no caso do PP,
sobre o facto do Governo se estar a pronunciar sobre o jornalismo, sobre como se fazia jornalismo, sobre a forma como isso podia ou não afetar a governação. Nessa altura, achou a maioria da oposição que isso seria desindicado do ponto de vista político, que até podia ser uma ingerência sobre os critérios editoriais do Serviço Público de Rádio e Televisão, que isso não era admissível. Afinal, é admissível quando nos toca a nós. É mais admissível quando nos toca a nós. E agora, já o PCP, já o Bloco de Esquerda, encontram razões para duvidar, para pôr em causa, para criticar os critérios editoriais do Serviço Público de Rádio e Televisão. Eu percebo, eu é que sempre percebi, os senhores é que não percebiam e passaram a perceber, o que é ótimo e só vos fica bem. A mim não me faz confusão nenhuma, ao Governo não faz confusão nenhuma, nós sempre percebemos, os senhores é que não sabiam e afinal agora já sabem e já percebem. Bem bom, foi uma evolução positiva. Segundo lugar, sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. É unânime, nós temos por diversas vezes nesta Assembleia apreciado essa matéria, que o Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores tem lacunas do ponto de vista técnico. O Governo tem procurado, através dos apoios que concede anualmente a esse Serviço Público, colmatar algumas dessas lacunas, nomeadamente aquelas que prejudicam ou não permitem que a ação do Serviço Público seja feita em todas as ilhas da região. Eu relembro que existem os meios técnicos para que se faça, para que existam repórteres residentes em todas as ilhas da região. Os meios técnicos existem. Os meios humanos é outra questão, mas os meios técnicos existem e foram possíveis e existem porque o Governo apoiou, o Governo Regional apoiou a aquisição desses meios técnicos. E, portanto, esse facto é indesmentível e demonstra o nosso empenho, na medida das nossas possibilidades e responsabilidades, que é bom que isso também fique claro, na medida das nossas possibilidades e responsabilidades, o apoio que concedemos para que se garanta uma presença do Serviço Público em todas as ilhas e para que todas as ilhas do Açores possam ver refletidas na ação desse Serviço Público. E, portanto, gostava de deixar essa nota. Também reconheço que, do ponto de vista laboral, existe no Serviço Público meios humanos, do ponto de vista dos meios humanos, existe no Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores situações que me parecem difíceis de compreender. Existe precariedade a mais, do meu ponto de vista, existe uma gestão complexa, desproporcional entre ilhas, que carecia de uma ação concertada, que carecia de uma ação com a previsão necessária para que se garantisse que as redações todas tinham condições para funcionar e para garantir a presença das respectivas ilhas no produto final do Serviço Público de Rádio e Televisão. Aí estamos também, parece-me, mais ou menos em sintonia. Por fim, gostava só de dizer que não me parece estéril, Sr. Deputado Artur Lima, que se discuta a privatização ou não privatização do Serviço Público nos Açores. Não me parece nada estéril, parece-me até uma discussão muito importante, porque, se bem se recorda, por iniciativa do PSD, discutíamos há pouco tempo uma resolução sobre o Serviço Público e, nessa altura, a mensagem dos autores dessa proposta, do PSD, era o Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores continuará a ser público. Aliás, até tiraram uma referência que os outros partidos interpretaram como sendo uma abertura à privatização, tiraram-na da proposta para que todos pudessem aprovar, porque não era esse o objetivo e porque não havia nada... Agradecia que terminasse, Sr. Secretário. Vou já terminar, Sr. Presidente. Não havia intenção nenhuma de privatizar nenhum serviço público. Mas depois apareceu o programa eleitoral. E o programa eleitoral já não deixa só a porta aberta, abre a casa toda. Escancara as janelas e as portas. E agora a privatização já volta outra vez a ser possível. E esse debate é muito importante. É importante a nível nacional, mas é particularmente importante a nível regional. Porque o Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores não é, como nós sabemos, apetecível do ponto de vista dos privados. E, portanto, toda essa situação tem que ser percebida e os funcionários, as pessoas que colaboram, os técnicos da RTP Açores também têm legitimamente direito a assistir a esse debate e a perceber o que é que cada um defende.
do nosso lado, do lado do Governo Regional e do partido que o suporta, é muito claro. Nós somos contra a privatização do Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. Somos contra. Não se deve fazer. O Serviço Público, para ser bem garantido, tem que ser público. E, portanto, não se deve fazer. Agora, outros não são claros, não se percebe o que querem e era bom que aproveitassem mais esta ocasião para esclarecer os açorianos. Muito obrigado. Continua aberto o debate. Sr. Deputado Duarte Freitas, tem a palavra. Senhores deputados, senhores membros do Governo, para repetir aquilo que já afirmei aqui ontem, não sei se será preciso falar cara a cara com cada um dos açorianos, mas penso que este é o espaço para fazê-lo e repetir aquilo que disse. O PSD entende e garante que deve continuar a haver serviço público, vai haver serviço público e vai haver RTP, e vai haver a RTP Açores pública. Como janela? Vai haver a RTP Açores pública. Como janela ou não, Bom, Sr. Deputado? isto é primeiro... As pessoas querem saber. Deputados, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Duarte Freitas, faça favor. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é difícil quando nós dizemos uma coisa com toda a clareza e só porque esta afirmação com toda a clareza contraria os boatos que querem lançar, faz-se um ruído para que a mensagem possa eventualmente não passar. A RTP Açores vai continuar a ser serviço público. E isso é uma garantia. Isso é uma garantia. A RTP Açores vai continuar a ser serviço público na região autónoma. Primeira questão. É muito difícil assim, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos numa figura regimental que é a declaração política. Faça favor de continuar, Sr. Deputado. É muito difícil assim. É porque a fábrica de boatos do Partido Socialista, quando é desmascarada, tem como resposta o ruído e a confusão para tentar fazer com que a mensagem dos outros não passe. Já afirmei ontem, ali daquela tribuna, o PSD garante que vai continuar a haver um canal público e que a RTP Açores continuará a ser serviço público na região autónoma dos Açores. Ponto 1. Ponto 2. Em relação à cobertura das várias ilhas na região autónoma dos Açores. É evidente. Faça favor de continuar. Senhores deputados. Bom, Faça favor de continuar, Sr. Deputado Duarte Freitas. muito obrigado. Bom, é evidente que temos que defender, e defendemos há muito, que tem que haver uma cobertura. Tem que haver uma cobertura de todos os acontecimentos e de todas as ilhas. A RTP é Açores, os Açores são 9 ilhas. Tem que haver a capacidade para cobrir todos os acontecimentos e, certamente, que há muito a fazer neste aspecto para garantir que não só existe esta cobertura, mas que existam critérios jornalísticos, naturalmente, que possam equilibrar as várias ilhas e os vários acontecimentos. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Artur Lima pela sua reeleição enquanto Presidente do CDS-PP Açores, reeleito muito recentemente no Congresso, na reunião magna do CDS-PP Açores. Dizer relativamente à sua declaração política que é legítimo e é um direito que lhe assiste querer saber e querer ser informado sobre os critérios que presidem às escolhas da redação e dos editores da RTP Açores para que façam as opções que têm que fazer no alinhamento dos telejornais
e do alinhamento noticioso que entendem fazer. No entanto, também não posso deixar de lhe dizer que o senhor utiliza e utilizou nesta declaração política um registro com o qual nós não nos identificamos, fazendo algumas acusações na nossa perspectiva, de extrema gravidade, que julgo que não são dignas do debate que devemos ter aqui. Para terminar, tendo em conta a intervenção e a declaração do Sr. Deputado Duarte Freitas e o nervosismo patente esta manhã na bancada do PSD, eu não posso deixar de dizer o seguinte: os senhores não são, tentando agora, com esta nova liderança parlamentar, tentar mostrar-se donos da verdade absoluta, os senhores estão muito longe de ser donos da verdade, e devo dizer também o seguinte: na questão da RTP e em muitas outras questões que temos tido a oportunidade de debater nos últimos tempos, continuamos à espera dos seus esclarecimentos. Nós não somos, e peço-lhe que especifique e concretize um único exemplo, nós não somos, esta bancada nunca foi uma máquina ou uma fábrica de qualquer tipo de boato. Nós fazemos um debate frontal, olhos nos olhos, colocamos perguntas claras, frontais e sérias. E, infelizmente, há 2 meses que fazemos essas perguntas e continuamos sem respostas. Mas eu volto a insistir, porque o senhor, quando nos acusa de ser uma máquina de boatos, foi o senhor ontem que veio para aqui mostrar contas totalmente erradas e totalmente falaciosas, quando afirmava que com a diferenciação fiscal as famílias teriam que pagar mais 400 euros devido à diferenciação fiscal. Isso é absolutamente falso e é absolutamente mentira, e o senhor sabe isso tão bem quanto nós. Quanto à questão da RTP, que é a questão que está a ser aqui discutida, eu volto a perguntar ao Sr. Deputado Duarte Freitas, quando diz que o PSD Açores e que o PSD vai garantir um serviço público de televisão dos Açores, está a dizer o quê? Está a dizer que esse serviço vai ser pago pelo Estado ou que vai ser pago pela região? Quando diz que a RTP Açores vai ser incluída no canal público que vai ser garantido pelo PSD, caso seja governo, está a dizer o quê? Que a RTP Nacional vai ter uma emissão num canal público e a certa hora, a determinada hora, vai ter um telejornal feito nos Açores? É isso que nos está a dizer. Como vê, são perguntas concretas, frontais e sérias que nós, mais uma vez, fazemos e que continuamos à espera de resposta. Para terminar, dizer que é conhecida a ação do Partido Socialista no âmbito do nosso entendimento sobre o serviço público na região. Aliás, o Sr. Secretário Regional da Presidência já o especificou e explicou muito bem e, portanto, é isso que este grupo parlamentar vai continuar a defender, garantindo um verdadeiro serviço público na região, sendo contra a privatização da RTP enquanto serviço público, e é isso que vamos continuar a fazer, porque acreditamos que a RTP é um importante pilar da nossa vivência autonómica, tendo em conta as nossas especificidades e a nossa dispersão geográfica. Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o declarante, Sr. Deputado Artur Lima, faça favor. Primeiro vou deixar acalmar a Câmara e depois falarei. A Câmara não está ardente, Sr. Deputado. Pode continuar. A Câmara da RTP. Não percebi bem qual era a Câmara. Faça favor. Eu percebo que também o incomode a intervenção. Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Senhor Secretário da Presidência, começo por si. E, efetivamente, dizer-lhe que afirmou aqui que a RTP Açores dispõe de meios técnicos para trabalhar. É obrigação do Governo exigir à RTP Açores que trabalhe.
e faça com os meios que tem e que lhe foram dados o seu trabalho. Exijo isso ao Governo e vou exigir, porque eu não posso admitir numa estação de televisão que me disse um responsável da televisão, se o Congresso fosse na Terceira ou em São Miguel, nós faríamos um direto. Como é em São Jorge, nós não fazemos direto. E digo-lhe mais, se outra razão não existisse para completamente desmontar a RTP Açores, esta era a suficiente. Quando se diz que não se tem condições para se fazer um direto de uma qualquer ilha dos Açores. De uma qualquer ilha, um direto ou qualquer outra coisa. E falamos das flores. Vamos ver hoje se a RTP Açores manda ou não manda um repórter acompanhar o Ministro e o Presidente do Governo às flores. Vamos ou não vamos ver se mandam ou não mandam. Agora, Senhor Secretário, não é comparável, Sr. Deputado José São Bento. Que democrata é o senhor? Que democrata é o senhor, Sr. Deputado José São Bento? Que democrata! Não se trata de um direto. O Bloco de Esquerda esteve nas flores e não teve lá correspondente nenhum. Eu estive nas flores e não tinha lá correspondente nenhum. E não é Sr. Deputado, é ser democrata, Sr. Deputado José São Bento. É ser democrata. E, Sr. Secretário da Presidência, permita-me que lhe diga ainda mais uma coisa. Em matéria de serviço público e de defesa do serviço público de televisão, o CDS não recebe lições de ninguém. Em 2006, como o senhor bem se lembra, fomos os primeiros a propor nesta Casa, com o apoio do Partido Socialista e um bocadinho mais contra-gosto do Partido Social Democrata, uma resolução para ver as condições, avaliar as condições de serviço público de rádio e televisão nos Açores. Foram determinados, falta de meios técnicos, humanos, de pessoal, contratação de pessoal, contratos precários, isso tudo foi dito. O que acontece é que tem um diretor que é um incompetente, que mente compulsivamente a este Parlamento, em todas as comissões que vai, que diz que vai fazer e nunca fez, o que se comprometeu a implementar nunca se comprometeu, e põe-se a dividir. Agora, eu acho que eu registro o incómodo do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E o que se diz aí é que os dois partidos controlam a comunicação social. E isto eu digo aqui e afirmo. E, portanto, dois partidos democráticos, não pode cair sobre eles esse anátema. Os senhores têm que ser claros nessa matéria e têm que defender a pluralidade, que os senhores não defendem. É o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. É o que se diz aí. É o que se diz. E o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não podem estar sujeitos a essa eventual difamação. É um silêncio comprometedor. É um silêncio comprometedor. E, Sr. Deputado Berto Messias, que não está, a gravidade das afirmações. Ó, Sr. Deputado, assumo-as por inteiro. Em democracia, Sr. Deputado. E vou citar um camarada seu, que os senhores muito prezam, Mário Soares, que apela ao direito à indignação. Era só o que faltava. Se um partido político, em democracia, não tivesse direito à indignação, Sr. Deputado. Quem é o senhor para classificar a gravidade ou desgravidade das coisas, Sr. Deputado? É o direito à indignação de um partido democrático. Eu percebo que o incomode, mas o senhor não nos vai silenciar. É o direito à indignação do CDS. O direito à indignação contra um serviço público de péssima qualidade nos Açores. E com a bênção, muitas vezes, é o que se diz do PSD e do PS, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer mais. Os senhores tentaram fazer aqui uma deriva para a privatização, um assunto completamente lateral a esta crítica. Ó Sr. Deputado e Sr. Deputado Duarte Freitas e Berto Messias. Agradecia que terminasse, Sr. Vou terminar, Sr. Presidente. Permita-me que hoje ultrapasse um bocadinho o tempo, que não é hábito. Não, a questão aqui não é privatizar ou deixar de privatizar. Não é dizer o PSD garante um serviço público nos Açores, como o PS também diz. O que é preciso dizer
O PSD garante um serviço público, isento, rigoroso e livre. Isso é que o PSD tem que dizer e não diz. Isso é que o PS tem que dizer e não diz. E, portanto, não basta serviço público. Basta serviço público com qualidade, que sirva a todos os açorianos e que fomente a pluralidade democrática. Não basta vir para aqui enganar os açorianos e enganar os partidos com a metáfora do serviço público. Queremos rigor, isenção, profissionalismo no serviço público. E eu desafio os senhores a dizerem que o assumem, tanto o Partido Social Democrata como o Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Freitas, para um protesto tem 3 minutos. Deputados, membros do Governo, um protesto porque é preciso que fique aqui claro que o PSD, e a honra desta bancada, não aceita que se diga que este partido controla a comunicação social nos Açores. Não aceitamos de todo. Não aceitamos essa acusação. E por isso protesto na defesa da honra desta bancada. De resto, concordo consigo, Sr. Deputado. E aqui afirmo, o PSD também defende um serviço público na região, isento, rigoroso e livre. E garanto-o. Está, aliás, muitas garantias destas, ou estas garantias, podem-se constatar no programa eleitoral do Partido Social Democrata. O que não se encontra em programa eleitoral, o que não se encontra no programa eleitoral do Partido Socialista é qualquer referência à RTP Açores. Mas essa é que é essa. Sr. Deputado Artur Lima. Sr. Deputado Berto Messias, presumo que para um protesto, tem 3 minutos. Muito rápido, porque o Sr. Deputado Artur Lima... Senhoras e senhores deputados, está no uso da palavra o Sr. Deputado Berto Messias. O Sr. Deputado Artur Lima, eu percebo, vem ainda com o calor do Congresso e entusiasmou-se. O Sr. Deputado, eu não quero calar, não quero... Quem sou eu para silenciar quem quer que seja? Eu reconheço e reconheci o seu direito à indignação e a sua legitimidade para trazer aqui esta questão, com a qual, em algumas matérias, no âmbito do serviço público isento e rigoroso e plural, nós concordamos, como já o dissemos, variadíssimas vezes. Simplesmente, e vai-me reconhecer também esse direito, simplesmente afirmei que esta bancada não se reconhece no registro que o senhor teve nas acusações que fez. Portanto, também tenho, e esta bancada tem, com certeza, esse direito. Apenas para especificar esta questão. Muito obrigado. Deputado Artur Lima, tem 3 minutos. Bom conta por... Vou compensar o tempo com o tempo em excesso que o Sr. Presidente me deu há um bocado. Só para dizer que registro os 2 protestos e faço então um apelo para que se passe da teoria à prática e passamos todos daqui para a frente a exigir um serviço público isento, de qualidade e independente. E, portanto, é só dizer isto.